que será que a vida nos leva a lugares que nunca imaginamos? Quando minha família decidiu se mudar para uma velha casa em Edimburgo, o que deveria ser uma nova e emocionante aventura logo se transformou em um pesadelo. A casa, com suas paredes cobertas de musgo e janelas embaçadas, parecia ter vida própria, como se escondesse segredos sombrios. Desde o primeiro dia, senti uma presença estranha pairando no ar, como se não fôssemos os únicos habitantes daquele lugar. A princípio, éramos apenas uma família buscando recomeçar. Meu pai, um homem forte, mas emocionalmente distante, esperava que a nova casa nos unisse. Minha mãe, sempre otimista, via beleza em cada canto deteriorado. E eu, um adolescente cheio de inseguranças, carregava uma tristeza que não sabia como compartilhar. No entanto, à medida que os dias passavam, os sussurros das paredes começaram a ecoar meus medos mais profundos. O que era uma nova chance se tornou um campo de batalha entre meus fantasmas internos e os do lugar. Em uma noite chuvosa, enquanto tentava dormir, ouvi risadas distantes que pareciam vir do sótão. A curiosidade me levou até lá e o que encontrei me deixou paralisado. Um velho diário coberto de poeira que falava sobre eventos trágicos que ocorreram na casa há décadas. As histórias de dor e perda ressoavam com as minhas próprias lutas. A sensação de estar sendo observado me seguiu como uma sombra, enquanto eu tentava decifrar se os ecos do passado estavam tentando me contar algo ou simplesmente me atormentar. A cada dia, as experiências inexplicáveis aumentavam. Objetos se moviam sozinhos, sussurros preenchiam o silêncio e eu começava a me perguntar se a casa estava me chamando para enfrentar meus próprios traumas. O medo que sentia não era apenas pela presença sobrenatural, mas pela revelação de que eu também estava preso a um passado que não conseguia deixar para trás. O que a casa queria de mim? E mais importante, eu conseguiria enfrentar os fantasmas que me assombravam? A luta para desvendar a verdade da casa se tornou uma metáfora para minha própria jornada. Estava em busca de respostas não apenas sobre o que aconteceu ali, mas também sobre quem eu realmente era. E assim, em meio às sombras e aos segredos, percebi que a verdadeira batalha não era contra os espíritos da casa, mas contra os meus próprios medos e inseguranças. O que eu não sabia é que, ao encarar essas sombras, eu poderia finalmente encontrar a luz que tanto buscava. Nos dias que se seguiram à descoberta do diário, a atmosfera na casa tornou-se mais pesada, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Tentei ignorar os fenômenos estranhos, mas era impossível. As risadas que antes pareciam distantes, agora ecoavam em minha mente, como um mantra que me puxava para mais perto do sótão, como se a casa estivesse me chamando para desvendar seus segredos. Certa noite, enquanto tentava me concentrar em um livro, um estrondo vindo do andar de cima interrompeu meu pensamento. Meu coração disparou e antes que pudesse pensar duas vezes, subi as escadas. A porta do sótão estava entreaberta e uma luz fraca emanava de dentro. Hesitei, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Ao empurrar a porta, vi o diário aberto em uma mesa velha, suas páginas virando rapidamente, como se uma brisa invisível passasse por ele. Você também sente isso? Uma voz suave interrompeu meus pensamentos. Era Clara, uma garota da minha escola que morava na vizinhança. Nunca tínhamos nos falado muito, mas ela parecia ter um brilho no olhar que me fez confiar nela. Eu venho aqui às vezes. A casa, ela fala. Você não percebe? Fiquei em silêncio, mas a verdade é que Clara tinha razão. Eu sentia a casa pulsando ao nosso redor, como se estivesse viva, e as palavras do diário saltavam das páginas, conectando-se com as memórias que eu tentava enterrar. Clara se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Precisamos descobrir o que aconteceu aqui. As pessoas falam de coisas estranhas que ocorreram nesta casa. Ninguém nunca ficou muito tempo. A revelação da visita de Clara trouxe uma nova dimensão para a minha luta.
Juntos, decidimos investigar. Começamos a explorar a casa, cada canto, cada sombra, na esperança de encontrar respostas. Durante nossas buscas, Clara me contou sobre uma lenda que circulava na cidade. A história de uma família que havia desaparecido misteriosamente na casa, deixando para trás apenas ecos de risadas e o vazio da dor. Nessa busca, enfrentamos nossos primeiros desafios. Uma noite, enquanto examinávamos o porão, encontramos uma porta escondida coberta por tábuas velhas. Quando tentamos abri-la, um grito ensurdecedor ecoou, fazendo com que quase recuássemos. Uma presença gelada atravessou o espaço e percebi que o que estava acontecendo não era apenas uma lenda. A casa estava reagindo à nossa curiosidade. O medo começou a se infiltrar em mim como uma névoa densa. As manifestações sobrenaturais tornaram-se mais intensas. Objetos caíam, a luz piscava e as vozes, que antes eram sussurros, tornaram-se gritos desesperados. Era como se a casa estivesse lutando para manter seus segredos enterrados. Mas, por outro lado, parecia ansiosa para que desenterrássemos a verdade. Clara e eu estávamos cada vez mais imersos no mistério, mas também em um perigo que não conseguíamos entender completamente. Era como se a casa estivesse testando nossa coragem, exigindo que enfrentássemos não apenas os fantasmas que a assombravam, mas também os nossos próprios demônios. E, à medida que o mistério se aprofundava, eu percebia que não era apenas a casa que precisava de respostas. Eu também precisava confrontar as verdades que tinha evitado por tanto tempo. O que eu não sabia era que a verdadeira luta estava apenas começando. A cada nova pista, a cada novo sussurro, a casa parecia se tornar mais um reflexo de mim mesmo, e eu não podia mais ignorar que, para descobrir o que realmente acontece em Edimburgo, eu teria que encarar a escuridão que habitava dentro de mim. A atmosfera na casa tornou-se opressiva e eu sentia que a linha entre a realidade e o sobrenatural começava a se desfazer. Clara e eu continuávamos nossa busca, mas a cada dia que passava, a casa parecia se tornar mais hostil. O que antes parecia um mistério intrigante, agora se transformava em um pesadelo. Uma noite, enquanto folheávamos o diário, algo mudou. As páginas estavam começando a se encher de uma escrita desconhecida, como se uma mão invisível estivesse rabiscando freneticamente. Eu me aproximei, incapaz de desviar o olhar. As palavras se formaram em uma frase clara: a verdade está nas sombras. Meu coração disparou. O que isso significava? Antes que eu pudesse processar, um estremecimento percorreu a casa e as luzes começaram a piscar violentamente. Você está bem? Clara perguntou, sua voz misturada com o som do que parecia um lamento distante. Eu não sabia se estava bem. A tensão crescia e uma sensação de desespero me envolvia. Então, de repente, um dos objetos na sala voou em nossa direção, quebrando-se em 1000 pedaços ao atingir a parede. Um grito escapou de mim e Clara se afastou, os olhos arregalados. Nesse momento, percebi que a casa estava se manifestando de uma forma que eu não conseguia entender. Era como se estivéssemos tocando em algo que deveria permanecer oculto. As risadas que antes ecoavam em minha mente agora se transformaram em gritos de dor. Um sopro gelado cruzou meu rosto e uma figura nebulosa surgiu no canto da sala. O que era aquilo? A presença parecia uma sombra, mas ao mesmo tempo tinha uma forma reconhecível. Eu quase podia jurar que era uma mulher, com um olhar triste e desesperado. Você não deveria estar aqui, disse a figura, a voz ecoando como um sussurro distante. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha sanidade começava a escorregar por entre meus dedos. Clara se aproximou e, ao tocar meu braço, eu senti um choque, como se a energia da casa estivesse se conectando a nós de uma forma visceral. A figura levantou uma mão e uma onda de memória invadiu minha mente. Visões de uma família rindo, brincando, e depois, rapidamente, a cena se transformou em caos, gritos, lágrimas e uma escuridão engolindo tudo. Eu não sabia se era uma lembrança ou uma ilusão criada pela casa, mas a sensação de perda e desespero era palpável. Precisamos sair daqui! Gritei, mas Clara estava paralisada, o olhar fixo na figura, como se estivesse hipnotizada. E então, a sombra apontou para o diário, que agora tinha
tinha suas páginas completamente preenchidas. A verdade está nas sombras, repetiu, e com isso a casa começou a tremer. O chão sob nossos pés começou a se abrir, revelando um abismo que parecia se estender até o infinito. Uma nova revelação estava prestes a se desdobrar, e percebi que o mistério era muito mais profundo e aterrador do que eu poderia imaginar. O que realmente havia acontecido com a família? O que a casa queria de nós? E mais importante, quem éramos nós realmente diante dessa verdade? O desespero se instalou em meu coração ao perceber que a resposta a essas perguntas poderia nos consumir. A casa tremia ao nosso redor e a figura nebulosa se tornava mais definida, revelando traços familiares que eu reconhecia. Era a mulher da memória, mas agora seu olhar estava cheio de angústia e uma necessidade desesperada. Por que vocês estão aqui? Sua voz ecoou, e eu percebi que não era apenas um espírito, mas a própria essência de uma tragédia não resolvida. Viemos buscar a verdade, eu gritei, as palavras saindo mais como um grito do que uma declaração. Clara estava ao meu lado, mas a presença da sombra parecia atraí-la, como se estivesse lhe oferecendo respostas que eu não conseguia ver. Precisamos entender o que aconteceu. Eu olhei para o diário, agora mais uma vez em branco, como se estivesse esperando por uma nova história para ser escrita. Vocês não podem entender, a figura respondeu, sua voz agora um lamento. A verdade está presa aqui, e aqueles que tentam libertá-la nunca mais voltam. As palavras dela ressoaram em meu coração, e uma onda de medo me envolveu. Mas eu não podia desistir. Clara precisava de mim, e eu precisava dela. Se você nos disser a verdade, talvez possamos ajudar você, eu implorei, a dor em meu peito crescendo. O que aconteceu com sua família? O que a casa esconde? O chão continuava a se abrir sob nós, e a escuridão parecia se estender, pronta para nos engolir. A figura hesitou, como se lutasse contra correntes invisíveis. Eu não posso. A dor é muito grande, mas se você deseja saber, entre nas sombras. Enfrente o que eu não consegui enfrentar. O ar se tornava mais denso e a casa parecia querer nos separar, mas eu não podia me deixar levar pelo medo. Sem pensar, avancei em direção à sombra, sentindo a energia pulsante ao meu redor. Eu escolho enfrentar isso, gritei. E ao fazer isso, uma onda de luz irrompeu da figura, revelando as memórias dela em um turbilhão. Eu vi a família feliz, depois o desespero, a traição, o sacrifício. A verdade era mais horrenda do que eu poderia imaginar. Um ato de violência que selou a casa em um ciclo de dor eterna. Você precisa escolher, a sombra gritou, e eu percebi que a escolha era minha. Poderia deixar essa dor continuar ou aceitar o peso da verdade e libertar a alma dela. Eu escolho a verdade, declarei, e com isso, um grito ecoou pela casa, como se as paredes fossem feitas de lamento. A luz se intensificou e a figura começou a se desvanecer, suas lágrimas transformando-se em uma névoa brilhante. A casa tremeu ainda mais e com um último olhar, a mulher sussurrou, obrigada. Então, a escuridão se dissipou e a casa, antes opressiva, agora parecia em paz. Tomei um fôlego profundo e ao olhar para Clara, vi que a conexão que tínhamos se fortalecia. O mistério tinha sido revelado, mas a verdade também nos libertou. Saímos da casa sabendo que, embora a dor fosse intensa, a escolha que fizemos era a única que poderia trazer cura, não apenas para nós, mas para aqueles que haviam sido perdidos nas sombras. Quando finalmente saí da casa, o ar fresco da noite me envolveu como um abraço, mas a sensação de alívio era apenas superficial. Minhas mãos tremiam e minha cabeça pulsava com as imagens que ainda dançavam na minha mente. A família perdida, a tragédia irreparável que havia se desenrolado sob aquele teto. Eu havia enfrentado as sombras, mas o preço que paguei era alto. As cicatrizes emocionais e físicas eram profundas e indeléveis. Clara estava ao meu lado, seu olhar distante e perdido, como se ainda estivesse presa na trama da história que acabávamos de desvendar. Você está bem?
Perguntei, embora soubesse que a resposta não era simples. Ela virou-se para mim, mas o brilho nos seus olhos era diferente agora, uma mistura de compreensão e dor. Acho que sim, mas nunca vou esquecer o que vimos. A verdade que revelamos não trouxe apenas paz àquela alma atormentada. Ela também havia aberto uma caixa de Pandora dentro de nós. O peso da tragédia ressoava em nossos corações, e a casa, embora agora tranquila, deixava um eco de seus horrores. Eu não podia deixar de sentir que a escuridão ainda estava à espreita, como uma sombra que nunca realmente se dissipa. Caminhando pela estrada deserta que levava para longe da casa, uma sensação de vigilância começou a me incomodar. Era como se os olhos invisíveis da história nos seguissem, observando cada passo que dávamos. Você sente isso? Perguntei a Clara, e ela assentiu, o medo refletido em seu rosto. O que tínhamos enfrentado parecia ter se estendido para além dos limites daquela casa, como se a dor ainda estivesse viva, esperando por uma nova oportunidade de se manifestar. Enquanto nos afastávamos, o diário que havia sido nosso guia durante toda a jornada estava agora em minha mochila, mas parecia mais um fardo do que um tesouro. O que mais poderia ele conter? E se a história não estivesse realmente completa? Se houvesse mais verdades a serem reveladas, perigos ainda não enfrentados, a incerteza daquilo que ainda estava por vir me deixava inquieto. A estrada à nossa frente se dividia em duas, e um pressentimento me dizia que, de alguma forma, nosso encontro com a casa não tinha encerrado a história. O mistério não se dissipara completamente. Ele apenas se escondia, aguardando o momento certo para retornar. E embora tivéssemos libertado uma alma, a nossa própria luta estava apenas começando. A sensação de estar sendo observado se intensificou ao longo do caminho, e percebi que, mesmo quando a escuridão parece recuar, ela nunca realmente desaparece. O peso da verdade era agora parte de mim, e enquanto caminhávamos juntos rumo ao desconhecido, soube que nunca mais seríamos os mesmos. O passado nos marcara, e a linha entre a luz e a sombra havia se tornado tão tênue que eu mal conseguia distinguir entre os dois. Enquanto caminhávamos, o medo e a incerteza se entrelaçavam em meu peito, criando um nó que parecia impossível de se desfazer. O diário, agora um peso, sussurrava segredos que eu não tinha certeza se estava preparado para ouvir. Uma parte de mim desejava que tudo tivesse terminado, que a casa e seus horrores fossem apenas uma lembrança distante. Mas outra parte, mais sombria, sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Naquele momento, ouvi um leve sussurro, um chamado que parecia vir de dentro da minha mente. Era como se a casa ainda estivesse se comunicando, tentando puxar-me de volta para suas garras. Vamos nos afastar, eu disse a Clara, mas minha voz soou mais como um pedido a mim mesmo do que a ela. O ar se tornava mais pesado a cada passo que dávamos, e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se instalou em meu estômago. Finalmente, chegamos ao fim da estrada que se bifurcava. Uma escolha se apresentava diante de nós: seguir em frente, para o desconhecido, ou voltar e enfrentar o que deixamos para trás. Clara hesitou, e eu senti a mesma hesitação reverberar em meu ser. A decisão pesava como chumbo. No fundo da minha mente, percebi que não importava qual caminho escolhesse. A sombra da casa nos seguiria, sempre presente, sempre alerta. Optamos por seguir em frente, mas a vitória que tanto almejávamos tornou-se amarga. O que ganhamos foi um conhecimento que não poderíamos esquecer, uma verdade que nos marcaria para sempre. O mundo ao nosso redor parecia mais escuro, e eu sabia que, mesmo saindo daquele lugar, suas consequências nos perseguiriam. A escuridão que enfrentamos não se dissipou. Ela se entrelaçou em nossas almas, tornando-se uma parte de nós. Enquanto me afastava, uma pergunta ecoou em minha mente: até onde eu iria para encontrar a paz? A resposta era aterrorizante. Eu sabia que, embora tivéssemos sobrevivido, o verdadeiro terror não estava na casa, mas dentro de nós mesmos. A batalha estava apenas começando. E você? Quais sombras você carrega? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Sua história é importante, e cada interação ajuda a trazer mais conteúdos como este. Não deixe de curtir e se inscrever para continuar essa jornada ao lado de nós. A escuridão pode ser opressora, mas juntos podemos desvendá-la.